meditar na palavra do Senhor, que está em Mateus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós queremos abrir, ó Deus, os nossos corações, para que o Senhor venha ministrar, ó Deus, a tua vontade, a revelação, Senhor, da tua palavra sobre nós. Pai, que o Senhor esteja nos endireitando os nossos caminhos, que o Senhor esteja, meu Deus, nos orientando, Senhor, Espírito Santo, Pai, para vivermos, Senhor, de acordo com a vontade do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra penetre, ó Deus, e que a tua palavra frutifique em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, esse texto, ele é um texto, de certa forma, ignorado pela maioria de nós que somos crentes. Eu vou explicar por que ele é tão, assim, parece ser tão ignorado no nosso meio. Porque é uma orientação muito clara, é uma orientação que não existe. Qualquer leigo que lê esse texto, ele não vai ter nenhuma dúvida do que está sendo dito aqui. Amém? O que está sendo dito? O irmão pecou contra você, fez algo contra você, você vai até ele e conversa com ele sozinho. E aí depois, se ele não te ouvir, chama uma ou duas pessoas para ir com você como testemunha, e aí você conversa novamente com ele. E caso ele continue ainda sem ouvir, você leva a causa para a igreja. Não é isso? É isso que todo mundo entendeu? Amém? Amém. Irmãos, quantos de nós faz isso de primeira? Não precisa responder. Alguém fez alguma coisa contra você. A primeira coisa que você faz é: ô meu querido, eu fiquei tão triste com aquilo que você me falou. Eu fiquei tão triste com a forma como você falou comigo. Eu queria que você entendesse que você não agiu comigo com amor naquele momento. Eu não me senti amado naquele momento. Quantos de nós faz isso com o nosso irmão? Geralmente a gente fala o quê? A gente vai para outra pessoa primeiro, né? Você não acredita? Você acredita que foi que fulano fez comigo? Sabe o jeito que fulano falou comigo? Ainda disse que é crente. E ainda está lá ainda canta no louvor. Uma pessoa dessa. Não é assim, gente, faz? Irmãos, e eu vou mostrar hoje, diante de toda a palavra do Senhor, como é sério desobedecer essa orientação, essa ordem que o Senhor dá aqui nesse texto. O quanto é sério, porque, irmãos, nós somos irmãos, a gente não apenas se chama de irmãos, amém? Por que nós somos irmãos? Porque nós somos filhos do mesmo? Nós somos filhos do mesmo? Então, você é filho de Deus? Amém? Então, nós somos irmãos. Nós apenas não usamos esse nome porque é legal, é uma forma de crente se comunicar, é uma forma de crente falar um com o outro. Oi, irmão, beleza? Não. É porque a gente realmente é irmão. E nós somos irmãos por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai. E eu acho que ficou coisando. Assim, Aí,
É tão sério, irmãos, essa nossa falta de aceitação com o nosso irmão, que a gente muitas vezes a gente se comporta igual o filho pródigo fez, o irmão mais velho do filho pródigo fez. O que acontece quando o filho pródigo volta? Todo mundo conhece a palavra do filho pródigo? O que acontece quando o filho pródigo volta? O irmão não quer nem entrar na festa, não é verdade? O pai dá uma festa e pá, morre feliz, recebe. O pai foi o cara que sofreu um dano com a saída do filho, não foi? Porque o filho levou a parte dele da herança, a parte que o pai abriu mão. Amém? Deixa eles lá mexerem no som. E aí a gente concentra aqui. O que acontece? O irmão mais velho, o pai aceita, recebe, feliz, ai, meu filho voltou. Só que o irmão mais velho fica todo injuriado. Rapaz, pai, eu estou aqui cisando tudo, nunca soube ver uma festa. Aí chega esse teu filho, ele não diz meu irmão. Ele não fala, o meu irmão foi embora. Ele diz, chega esse teu filho. Quem já não passou por isso, né? Os casais vão estar com raiva. Esse seu filho fez isso e aquilo. Por quê? Porque o menino naquela hora fez algo que se parecia muito com o outro. Né? Porque geralmente, quando os casais deu junto, pessoas muito diferentes, não é verdade? E aí, sempre sai um mais diferente do outro. Os filhos saem muito diferentes um do outro. E é assim na casa do Pai. Nós somos bem diferentes dos outros. E aí a gente não quer aceitar a diferença do outro. E aí a gente diz para Deus, esse camarada, que nem crente parece que é, a gente diga logo, né? Julga logo. Não sei nem o que está fazendo na igreja, parece que não escuta as pregações, as curriadas que a pastora dá, parece que não entendeu nada. Por quê? Porque não é, meu irmão. A falta de amor que a gente fala, eu não falo como se fosse meu irmão. Eu falo como se fosse um qualquer, porque me falta amor. E aí, a Bíblia diz em 1 João 4:20, diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, irmãos, quando eu não expresso esse amor pelo meu irmão, eu digo que amo a Deus, eu estou me comportando com mentira. Eu não estou amando verdadeiramente a Deus, porque eu não amo ao filho dele e ao meu irmão. Então, irmãos, e não é isso. A gente não escolhe quem vai ser nosso irmão, não. A gente escolhe marido e esposa. A gente escolhe. Aproveita para escolher bem, que é só uma vez, amém? Aproveita para pedir a direção do Pai, porque é só uma vez. Irmãos, não tem devolução, glória a Deus. Aleluia. E aí, só que irmão a gente não escolhe. Quando eu nasci, já tinha uma lá em casa. E depois de mim, vieram mais 3. 5 mulheres lá na minha casa, nós somos. A casa das 5 mulheres. São tantas mulheres que elas aprenderam assim, a ser meio machonas. As meninas são tudo brigona. Só eu que sou essa pessoa assim, emocionada. Mas não sei porquê, as meninas são tudo brigonas. Eu não sou brigona, mas eu sou bruta. Né? Aí assim, é quase a mesma coisa. É isso, né? E aí, irmãos, a gente não escolhe os nossos irmãos. Você não escolheu nenhum dos seus irmãos, mas o Pai escolheu. O Pai escolheu. Ele pagou o preço, o mesmo preço que pagou por você. Ele pagou também por ele. Amém? E aí eu tenho que expressar esse amor. Eu tenho que expressar. Então, como eu falei no começo, né, a gente
tem esse erro, e eu vou dizer mais, esse pecado, que é não confrontar o meu irmão quando ele pega contra mim, mas falar dele para outra pessoa. Eu abordei esse assunto essa semana com todas as discipuladoras. A gente fez um estudo profundo sobre isso. Porque, irmãos, quando eu vi o estudo, eu fiquei assim, meu Deus, eu precisava muito disso. Eu precisava muito desse conhecimento. E aí eu achei assim que seria muito importante a gente ver com toda a igreja a gravidade que existe em praticarmos essa coisa chamada maledicência. É essa a palavra. Quando eu não falo com meu irmão o mal a respeito do mal que ele me fez, e eu falo com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa, a respeito do mal que aquela pessoa me fez, eu estou cometendo esse pecado chamado maledicência. O que é maledicência? Fala mal. É só isso. Fala mal. E aí nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Agora, por que a gente faz isso? Porque quando nós nos sentimos ofendidos, a gente acha que a gente foi injustiçado e a gente quer uma correção dessa injustiça que nós sofremos, não é isso? A gente quer fazer justiça a respeito daquela injustiça que foi praticada contra nós. Isso é muito errado, tem que consertar. E aí, quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente, de certa forma, está buscando uma justificação nossa, acusando o nosso irmão. Agora eu faço uma pergunta. Quantas vezes você falou a respeito de um problema seu com alguém, com um terceiro, que não tinha nada a ver com o assunto, e o problema se resolveu? Dá um glória a Deusinho. Quem foi que, quando falou com um terceiro a respeito do problema, a respeito de alguém ter feito algum mal contra você, e esse problema se resolveu automaticamente? Não resolve. Não resolve. Pelo contrário, você está plantando uma sementinha no coração daquela outra pessoa contra quem te ofendeu. Você está plantando uma sementinha de amargura. Você está plantando uma sementinha de discórdia. E aí não existe nenhuma bondade nisso. E mesmo, irmãos, quando a gente deve procurar, não é? O nosso irmão para conversar sobre o problema, sobre o mal que ele nos fez, a gente deve conversar com a atitude de quem quer que ele cresça. Não é com a atitude de que eu quero justiça. Você me fez mal, agora você vai ver. Eu vou te dizer todos os sapos que eu comi, tanto gravado aqui. Você vai ver. Não é isso. Eu vou falar com ele, porque eu amo e não quero ele nesse caminho de continuar cometendo essas maldades. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então, a maledicência é uma coisa mais séria do que a gente normalmente acha que é. O pecado da maledicência, ele tem ferido muito a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela se move na unidade. Quando nós cometemos a maledicência, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos praticando a divisão. Nós estamos praticando o racha no corpo de Cristo. E Jesus, Deus, não trabalha se não for na unidade. Ele pagou o preço de sangue, de cruz, para nos fazer um. Amém? Por que crê nisso? Amém? Amém. Em Provérbios, no capítulo 26, versículo 20, Provérbios 26, 20, só enquanto diz assim: a maledicência é como uma fogueira
sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessa a contenda. Olha só. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessa a contenda. Então, a maledicência, ela funciona como que uma fogueira que você continua alimentando ela colocando lenha. E em momento nenhum ela vai se apagar. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo dá um conselho para Timóteo, muito sério também com relação a isso. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que eles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Limeu e Fileto. Então veja bem, queridos. Ele está dizendo aqui, olha. Você evite os falatórios inúteis. Evite esses falatórios profundos. Pois os que usam esses falatórios, eles passarão uma impiedade ainda maior. Ou seja, a pessoa que pratica falatório, vamos colocar no lugar da palavra falatório, uma outra palavra mais comum que a gente conhece, fofoca. Não é fofoca? É fofoca. Aqueles que cometem as fofocas, eles não ficarão apenas nisso. Não ficarão apenas nesse mal de ficar falando mal da pessoa. Eles passarão a uma impiedade ainda maior. E aí ele continua dizendo, olha que sua linguagem deles corrói como um câncer. O que é isso? O câncer, eles são células, os meninos que fizeram aí no Enem, estão afiados, o câncer são, se eu errar sem correr, são células doentes que se multiplicam, é isso? É isso? Só que o câncer, essas células, quando existe o câncer na célula, elas se multiplicam ainda mais do que as células boas, do que as células saudáveis. Pode observar, um falatório mal, ele se propaga com muito mais rapidez do que algo que uma pessoa fez de bom. Pode observar. Quando alguém faz uma coisa boa, não sai de jornais. Ninguém diz. No máximo, a pessoa que foi beneficiada vai chegar e vai contar para alguém. Vai ser uma cadeia. Foi quando fez, rapaz, eu ia entrando numa situação tão difícil, chegou, me aconselhou, foi uma bênção, me deu um livramento. Mas aí acontece o contrário. Alguém que faz mal. A primeira pessoa que você encontrar mercantil, você vai contar. Aquela pessoa já vai contar para outra quando encontrar no outro corredor do mercantil. Mas não precisa de mercantil não, gente. Tem WhatsApp. A mãe tem WhatsApp. Já conta aqui. E o mal vai propagando. Então, é um problema assim, seríssimo. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente fala mal do nosso irmão? Por quê? A primeira coisa, nos falta maturidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas genuína lei espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, vocês precisam de leite espiritual para que vocês cresçam. Mas para que vocês cresçam, também vocês precisam se despojar dessas coisas. Quer se despojar? Deixar. Deixa toda maldade, deixa toda hipocrisia, toda inveja, deixa toda maledicência. Amém? Por que se pratica maledicência também? Por uma questão de caráter. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uma pessoa de um caráter assim, exemplar, de um caráter assim, aceitável. José
esposo de Maria, noivo de Maria na época. Eu fiquei assim, assim, eu não sei nem dizer como algo assim. Qualquer forma mesmo, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, sabem que falta falar aí. Mas o que acontece? O José, ele estava noivo de Maria. Aí Maria aparece grávida, tá certo? Bate a história? Estava noivo, a noiva dele aparece grávida. Só que ele não fez nada de errado. Maria está grávida. O que José pensa? Rapaz, Maria. Por isso. Porque não sou eu, pai. Aí, o que José faz? Bota na rádio. Não. José planeja o seguinte: eu vou sair e vou embora. Quando virem que eu fui embora, vão dizer: José engravidou Maria e foi embora. Deixou Maria desamparada. Gente, quem faz isso? O homem que Deus escolheu para ser exemplo, para criar o próprio filho dele. Não foi à toa que José foi escolhido. Muitas vezes a gente até aceita sofrer o dano quando a gente sai como herói. Mas a gente não aceita sofrer o dano para sair como vilão na história. E José ia fazer isso. Ele ia sofrer o dano, ia sair como o cara que engravidou a noiva e se mandou. Não é muito lindo isso? Irmãos, José tinha todos os motivos para botar Maria na rua. Só que ele sabia das consequências que havia se ele falasse quando descobrisse que Maria estava grávida. As consequências para Maria eram apedrejamento e morte. E José fez o que fez para Maria não sofrer dano. Irmãos, é essa a mentalidade que nós precisamos ter. Nós não podemos fazer o nosso irmão sofrer dano falando mal dele para os outros. Jesus, ele diz no Sermão do Monte: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O Sermão do Monte tem tanto mandamento desafiador, e esse aqui é um deles. Bendizei. Pessoal, você soube que a pessoa está falando mal de você? Aí você vai e fala bem dela. É isso que está dentro do versículo. Aí, você soube que a pessoa está falando mal de você, e uma coisa ainda que você não fez, aí você vai e ora por ela. É essa a ordem de Jesus. E se a ordem é para ele fazer o quê, minha gente? Obedecer? Podem responder. É para a gente fazer o quê? Obedecer. Então a gente precisa falar bem que falam mal de nós. Se orar por aqueles que falam mal de nós, ainda inventando história a nosso respeito. Porque às vezes a gente pensa assim, ó. Mas também a pessoa deu motivo, né? Vacilou demais. Então tem motivo para falar. José podia ter pensado nisso de Maria. Mas ele não fez. Mas a pessoa está falando mal de mim. Eu tenho que falar, eu tenho que me justificar, eu tenho que me limpar, eu tenho que. Mas não é isso que Jesus manda fazer, amém? Então a gente nem deve falar mal de quem dá motivo e nem de quem fala mal de nós, não é isso? Talvez o grande problema da maledicência é de quem está por trás da maledicência. Ninguém nem imagina, né, quem está por trás da maledicência. Quem será? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. Timóteo 5, 13. Além disso, ele está falando a respeito de algumas viúvas aqui que a bichinha estava muito desocupada, não tinha que fazer. Aí, elas estavam fazendo o quê? Aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas. Eu acho que é nessa mesma versão, tá?
fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para mal e dissesse. Algumas, na verdade, já se desviaram para servir Satanás. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, ó, essas mulheres, elas ficaram ansiosas, a primeira ficou ansiosa. E aí, elas estão fazendo assim, andando de casa em casa. Aí, coincidência. Você está na calçada ali um pouquinho, pegar o ventinho da tarde com a vizinha. Aí rola. O pessoal dá uma todinha roda naquela calçada, roda todo mundo. E aí ele diz assim, não deem lugar ao inimigo. Não façam isso, não cometam uma maledicência, não deem lugar ao inimigo. E essas que deram lugar ao inimigo, na verdade, já se desviaram para servir quem? Satanás. A gente acha que está só se justificando. A gente acha que está só comentando. A gente está dando lugar ao diabo quando a gente faz isso. Algumas consequências da maledicência. Uma delas é dar autoridade para o diabo servir as nossas vidas. E a outra é a própria condenação ao inferno, de acordo com o versículo que nós vamos ler agora, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Se você achava que era só um pecadinho bobo, está enganado. Sabia o que eu pensava? E eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, irmão. E esse versículo nunca me parou assim, para eu pensar. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. É na área, tá? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. O 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai para o céu. É isso que está dizendo. Não vai para o céu. Quem? Impuro, idólatra, adúltero. Todo mundo sabe o que é essas coisas, né? Efeminado, sodomita, ladrão, avarento. Essa turma aqui está todo mundo no mesmo pacote. E o maledicente junto. Do pacote dos que não vão herdar o reino de Deus. Na versão NVI, fala os caluniadores. Os maldizentes caluniadores. Então, a consequência. A pessoa vai dar a legalidade ao diabo para fazer o fugir na vida dela. Ela vai perder a salvação dela. E outra, divide a igreja. Provérbios 16, 28. A gente está usando bastante versículos, mas para a gente ter assim, a certeza de que é bíblico isso que nós estamos falando. E a gente precisa levar isso muito a sério. Provérbios 16, 28 diz assim: o homem perverso espalha contendas, é também na área. O difamador separa os maiores amigos. Quem nunca passou por uma situação dessa? O difamador separa os maiores amigos. E quem espalha contendas é uma pessoa perversa. Por mais que a pessoa diga, eu estou falando por bem. Por mais que a pessoa diga, rapaz, eu estou contando para você orar por essa pessoa, porque ela está precisando demais. O coração dela é perverso. Porque ela está espalhando contendas. O difamador separa maiores amigos. Às vezes, uma pessoa que está ali junto com você está ajudando, você está pregando a palavra para ele, você está orando por ele. E chega alguém e fala mal de você para essa pessoa. E essa pessoa se afasta de você. E ela não só se afasta de você, ela se afasta da igreja. Porque ela vai pensar o seguinte: no meio da igreja tem esse tipo de
gente que faz esse tipo de coisa. Porque quando a gente conta, a gente não conta a versão do jeito que ela é. A gente conta a versão do jeito que a gente viu, do jeito que a gente sentiu. A gente se sentiu ofendido, aí a gente vai passar a ofensa. A maledicência nos poupa da presença de Deus. Salmos 15, 1 a 3. Eu acho que é na inglês, né? Salmos 15, 1 a 3. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Esse é o que habitará no seu santuário. E aí, quem é que não habitará no santuário de Deus? O que faz o contrário disso aqui. Se eu faço o contrário disso aqui, eu não posso habitar no santuário de Deus. Então, como é que eu vou estar na presença do Senhor? Praticando o que não é justo, falando mentiras, usando a minha língua para difamar o irmão, falando mal do meu semelhante e falando calúnias. Não tem como morar nesse lugar. Amém? Amém? Está dando para entender? Amém. Glória a Deus. Aí se não tivesse eles, hein? Além de não falar, as Escrituras também nos ensinam a evitar os maldizentes, a evitar de ouvir. Se eu empresto o meu ouvido para a maledicência, também eu estou errando, estou pecando. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, 11. Está vendo como eu não estou dizendo nada que a Bíblia não está dizendo? Aqui, tá? Se quiser brigar, se quiser questionar, se quiser desafiar, continua. 1 Coríntios 5,11 diz: Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com aquele que, dizendo seu irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. A gente tem aqui uma aba muito grande de gente que a gente não deve ter comunhão, né? Mas também está falando só dos caluniadores, dos maldizentes. Vamos nos ater a eles. A gente não deve se assentar na rua com essas pessoas. Vem falar mal de alguém com a gente, irmãos. A gente precisa parar. Claro. Qual é o propósito de você me contar isso que você vai me contar agora? Eu vou poder ajudar de alguma forma. No caso, se eu for um discipulador, se eu for líder dessa pessoa, aí eu posso ajudar. E eu só posso ajudar se você me disser assim: olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com fulano e pode dizer que fui eu que disse. Por quê? Porque eu vi ele fazendo. Não digo. Eu vou te contar a pastora aqui, olha. Você não sabe. Pastora, pelo amor de Deus. Até bate o um, né? Olha para um lado do outro. Não diga que fui eu que disse, não, pelo amor de Deus. Então a pessoa fica com raiva de mim. Sim. Resolveu o quê? Adiantou o quê? Frutificou o quê? Na vida da pessoa, na vida do reino de Deus? Nada. Porque a pessoa que tem a autoridade de chegar e confrontar não fica de mãos atadas. Como é que eu vou chegar e conversar com o irmão se eu não posso dizer? Quem foi que me disse? De que forma essa história chegou a mim? Não adianta nada. Então, se você for falar com alguém, com outra pessoa que seja um discipulador ou líder, se não é o que
está orientando no começo do primeiro texto mais lento. Pegou contra você, vai você e a pessoa sozinha. Amém? Então, irmãos, a gente não pode dar ouvidos para essas coisas. O pior é que a nossa carne gosta. A nossa carne gosta. Às vezes, por brincadeira. Semana passada eu achei tão lindo. Eu estava ouvindo um curso que eu estou fazendo com o pastor Eide. Agora, né? O pastor Eide é rapaz. Ele fala que ele evita até brincadeiras que ofendem o irmão. Brincadeira, você quer a brincadeira que a gente faz? De dizer que tá gordo, assim, tá comendo amarrado. Essas coisas, né? Assim, o irmão tá careca, bicho tá, passou aí a marca para saltar. A gente brinca, a gente faz assim, ele disse, assim, a vida daquele homem é realmente um exemplo de amor. Ele diz que ele evita até fazer esse tipo de brincadeira. Quando ele diz, quando chega uma hora, ele está falando chacota para alguém, né, chama de gordo, ele diz assim, poxa, é que você está um pouco mais magro, você perdeu? Perdeu peso. É um coração assim, exercitado. Ele conta, não foi do dia para o outro que ele passou a agir assim. Ele vem se exercitando a falar coisas dolorosas e amorosas. Só que se a gente continua se exercitando a falar maldade, a gente vai ficar expert em maldade, em maledicência. Não é verdade? Amém? Então, irmãos, o mais intrigante, sabe, é que muitas vezes algumas pessoas que têm essa prática, elas ainda acham que é um dom que ela tem, das pessoas vêm contar sobre ela. Vocês já viram alguém falar? Eu não sei, gente. Todo mundo vai me contar. Será que é uma dádiva? Ou será o que as pessoas veem nessa pessoa? Que todo mundo vai contar a respeito da vida dos outros. Teve alguém que a gente teve que confrontar na igreja, porque a casa dela era um lugar de falatório das pessoas. Falatório mal, rodava todo tipo de conversa nessa casa. E nós tomamos conhecimento disso. E nós confrontamos aquela irmã. Falamos com ela, está errado. Está errado. Por que todo mundo acha legal? Porque ali a fofoca é bem recebida. Ali a fofoca é alimentada. Ali a fofoca não é confrontada. Certo? Você está me dizendo isso, mas você viu? Certo? Você está dizendo isso, mas você conhece a intenção da pessoa quando fez isso? Porque geralmente a gente já julga a intenção, né? E Jesus fala para a gente julgar as obras, não é a intenção. E aí a gente julga a intenção da pessoa. Eu tenho certeza que era isso que ele estava pensando. Você viu o que foi que ela fez? Você viu o que foi que ela disse? Foi por causa disso. Aí reduz se foi por causa de alguma coisa que aconteceu. Foi, cara, mas só naquele dia que eu não cheguei apressado e não cumprimentei ela. Foi por isso. Aí a gente vai reduzindo, vai criando as teorias na nossa mente, sem saber de fato o que aconteceu. É assim que a fofoca se espalha. Então nós não podemos dar ouvidos. Um dos maiores males, né, que acontece no meio da igreja é esse, porque divide as pessoas, e isso acontece porque muitas vezes que não solta nem amor. E aí a gente vai ver muitas pessoas frustradas, no meio do evangelho mesmo, dentro da igreja mesmo, frustradas, porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas vêm esperando amor,
elas vêm esperando no nosso meio atitude de amor, sabe? Mas nós que já conhecemos, nós que já vivemos o Evangelho, irmãos, a gente não pode ficar criando expectativas a respeito do que os outros vão nos dar. O que nós aprendemos de Jesus é o que nós podemos dar, amém? Amém. O que eu posso dar? O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer pelo reino? Irmãos, até para o momento de culto, por exemplo, eu chego aqui, eu procuro o melhor lugar para mim, o mais arejado, o mais confortável. Ora, por quê? Eu mereço. Eu venho aqui com o coração de receber, de absorver. Eu não venho com o coração de dar, de contribuir. Eu não venho com o coração de Jesus. Eu vim cheio de expectativa. O que eles vão fazer por mim? O que foi que melhoraram lá? O som está uma porcaria. Todo domingo dando problema, mas em nome de Jesus ele vai resolver isso. Em nome de Jesus. A gente achou que era só um cabo naquele microfone. Não é um cabo para colocar, não vem continuar falhando. Vou comprar um novo em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, irmãos, a gente vem para cá para absorver, para sugar, para sugar. Meu coração não é de dar. É por isso que a gente se frustra tanto. Qualquer coisinha não falou comigo. Ai, como é que pode? Qualquer coisinha ele está se sentindo ofendido. E não está difícil para o pastor pregar. Porque a gente tem medo. Deixa de falar. O irmão sair daqui com raiva da gente. Ou então botar uma sala na nossa internet. Porque o próprio pastor bota no YouTube. Aí, irmãos. Viu? A gente chama aqui no Ministério Público. Assim, vem cá prestar esclarecimento do que meu valor aqui. Não pode falar mal, não pode confrontar os irmãos, não pode. É complicadíssimo esse nosso tempo. O apóstolo Paulo não está vendo o que ia acontecer com ele, e nós estamos seguindo exatamente de novo. Em nome de Jesus, pode ser que no próximo mês, quando eu for pregar de novo, o Senhor me dê uma palavra assim, um pouco mais amorosa, que as últimas que Deus tem me dado, tem sido essas assim, né? Mas, irmãos, eu não escolho. O que Deus me dá, eu trago para os irmãos, e em nome de Jesus. Eu espero assim que o Senhor esteja trazendo ao coração de vocês como Ele traz ao meu, sabe, um convencimento da verdade que é andar em questão, das bênçãos que existem, de andar em obediência à palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Vou chamar já o pessoal do louvor. Que a gente possa, irmãos, ter essa atitude de obediência. E se a gente não tem essa condição, porque nós não temos. Nós não temos. Na nossa carne nós não temos. Busca o Senhor. Ora sobre isso. Sabe? Faz um jejum sobre isso. Que o Senhor Ele vai nos capacitar no Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, falar com Deus nessa hora. Eu quero te incentivar nessa hora a fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor e pedir a Ele: Espírito Santo, me convença se eu sou esse tipo de pessoa, se eu tenho sido esse tipo de pessoa que tem falado mal do meu irmão. Eu não quero me justificar agora. Eu quero que o Senhor venha me convencer e me transformar. E eu quero
nome de Jesus. Meu Deus, me dá um coração que se entrega como o Senhor fez. Jesus, me dá o teu coração. Ó Deus, um coração que não olhou para o preço que o Senhor ia pagar. O Senhor olhou para as vidas que o Senhor ia ganhar. E uma dessas vidas é eu. Uma dessas vidas é eu. Convence, Espírito Santo, a andar como o Senhor andou, testemunhando Jesus, a tua verdade, a tua palavra e o amor do Senhor acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Nos entregamos, Senhor. Nos entregamos ao teu mover, Senhor. Glória a Deus. Faça a tua obra em nós, Senhor. Sejamos uma igreja que brota amor nesse lugar. Sejamos, Senhor, uma igreja que se entrega, que se entrega. Ó Deus, que se compadece do irmão, ao invés de criticar, de jogar pedra, que a gente se compadeça e que a gente ame, Senhor, da forma como o Senhor ama, Pai, da forma como o Senhor ama.